Oi, pessoal, tudo bem? Depois de um tempo sem fazer vídeo para o YouTube, eu tô tentando aos poucos voltar a produzir alguns conteúdos aqui. Não sei se eu vou conseguir, né, postar toda semana, mas vou tentar. E o objetivo é trazer algumas experiências que eu acumulei nesses 5 anos, né, pós-diagnóstico, para contribuir aí com outras famílias, para que as pessoas tenham aí algumas informações de coisas que deram certo e, de repente, isso pode dar certo para você também. Então, eu gosto muito dessa parte da gente compartilhar, porque é claro que, né, as coisas não vão dar certo 100% para todo mundo, mas fica aí dicas de formas de agir, né, com crianças neurodivergentes, e eu acho que é muito interessante a gente compartilhar, tá? Vamos compartilhar. Então, hoje eu quero começar falando sobre algumas coisas que eu aprendi, que eu compreendi sendo mãe de uma criança autista. Então, esse vídeo ele é exclusivo para quem tem filhos autistas, porque são coisas que eu descobri que dão certo para crianças autistas. Eventualmente pode dar certo para outro tipo de criança, pode, mas vamos lá para ajudar aí as mães dos autistas. Então, eu vou começar comentando algumas coisas que eu aprendi nesses 5 anos após o diagnóstico da Maria. Assim, eventualmente pode dar certo com crianças neurotípicas, mas são dicas assim voltadas para crianças autistas, que existe ali um jeito diferente de lidar com as coisas, né? Uma necessidade aí diferente de algumas coisas. Então, vamos lá que eu vou falar sobre isso. Não. Primeiramente, eu quero dizer que eu sempre entendi que a rotina era importante para a vida da criança. Mas eu não gostava de praticar aquela rotina, assim, muito igualzinha, muito certinha. Eu sentia que aquilo era até um excesso de controle. Depois que eu descobri o autismo da Maria, eu compreendi que era necessário, sim, manter essa rotina um pouco mais rígida, para que ela tivesse menos crises, que ela colaborasse mais. Então, a previsibilidade foi uma coisa que eu descobri ser muito benéfica, né? E dentro da previsibilidade, a rotina é uma dessas coisas que ajuda na regulação emocional do autista. Então, por eu não gostar assim, de manter essa rotina tão estrita, a Maria era uma criança muito nervosa. Ela era muito nervosa. Ela chorava muito, ela era muito reclamona, ela estressava muito. E aí depois, quando a gente foi colocando ali a rotina em dia, ela se tornou uma criança um pouco mais tranquila, né? Que eu conseguia, por exemplo, fazer negociações que facilitavam o nosso dia a dia. Toda criança não quer tomar banho na hora que a gente precisa, ela não quer comer a hora que a gente termina o almoço, mas dentro disso eu conseguia fazer ali os combinados e que davam certo. Então essa foi uma das coisas assim que eu acho que foi uma grande virada de chave, que a rotina é sim muito importante e ela é uma das coisas que mais ajudam a gente dentro de casa. Então, a rotina, ela também ajuda quando, por exemplo, a gente precisa sair de casa. Por quê? Porque a previsibilidade é uma forma da gente manter a rotina da criança. Então, por exemplo, se todo dia vocês almoçam ao meio-dia, às 2 horas da tarde vão ao parquinho, às 2 horas da tarde vão ao parquinho, e nesse dia, às 3 horas, tem um médico, então, hoje, depois do parquinho, você vai no médico. Então, ele sabe que depois do parquinho, ele não vai voltar para casa, ele vai ao médico. Então, isso é muito importante, isso faz parte, né, de manter ali tudo muito bem organizado, para que não haja essas crises, né, ou uma desregulação emocional por conta de algo que a gente esqueceu de dizer. Uma coisa que eu acho interessante também é sobre o reforço positivo. Por exemplo, se hoje a criança colaborou na hora do banho, né, e não teve estresse, ou às vezes teve um estresse menor do que no dia anterior, a gente sempre tem uma palavra positiva para falar, sabe? Nossa, hoje foi muito legal, nossa, o banho hoje foi super divertido, viu como que o banho hoje foi bacana. Então, assim, sempre ter alguma coisa bacana para falar, para reforçar positivamente que aquele momento não precisa ser estressante, chato, ruim, né? Que as coisas que a gente deve fazer não precisam ser tão carregadas de momentos ruins e tal, e eu acho que isso, ao longo do tempo, ajuda muito. É óbvio que não é no primeiro elogio, no primeiro reforço positivo, que a criança vai mudar o comportamento. Às vezes vai precisar de várias vezes você falar em vários momentos, não só na questão do banho, mas na questão de, sei lá, ir à escola, ir à terapia, alguma coisa que ela faça que seja muito bacana, sempre reforçar positivamente, para que ela tenha ali um estímulo gostoso de receber, né? Uma coisa que eu coloquei aqui em casa, eu acho que eu coloquei até tarde, assim, eu devia ter colocado antes, foi o reforço visual. Eu coloquei, Maria Antônia estava com mais ou menos uns 7 anos, poderia ter sido antes, porque o diagnóstico dela foi aos 5. Então, depois que eu coloquei o suporte visual, eu percebi que ela começou a compreender muito mais rápido algumas coisas. Aqui em casa a gente tinha no banheiro para ensinar a tomar banho, e
perto do espelho, na pia, para escovar os dentes. E eu percebi que ela se perdia um pouco, né, nesses passos, mesmo a gente falando, a gente tinha que estar ali sempre falando, e ela ficava estressada, porque é chato mesmo, né, uma pessoa ali o tempo todo. Então depois que coloquei esse reforço, eu percebi que muito rapidamente ela já nem precisava dele mais, mas eles continuam lá. Os dois estão lá ainda. E por que que isso acontece? Acontece que o autista, ele não consegue compreender o subjetivo, sabe? Então, se você falar assim, você vai colocar pasta na escova, escovar os dentes, bochechar com água e acabou. Ele vai ficar ali tentando criar uma imagem mental disso para conseguir exercer. Então, quando você coloca o suporte visual, ali é o concreto. Ele está vendo concretamente o que ele precisa fazer. Então, isso ajuda muito. Inclusive, crianças não oralizadas, tá? Porque, né, nessa altura do campeonato, a gente já sabe que a criança pode não conseguir falar, mas ela pensa e é muito inteligente. Então, isso ajuda muito as crianças de uma forma geral. Inclusive crianças que não são autistas. Esse é um suporte muito interessante para crianças não autistas ou não neurodivergentes, mas que são menores, para aprender mesmo os passos das coisas. Identificar e encorajar, nutrir os interesses que a criança tem. E não achar que isso é algo que precisa ser tirado. A gente pode falar que isso é um hiperfoco, que ele tem hiperfoco em alguma coisa, pode ser que sim, mas pode ser algo mais simples. Às vezes a criança é hiperfocada em jogos e você quer retirar os jogos dela. A gente sabe como que isso é difícil, como é complicado você retirar algo que o autista gosta. Então você pode focar nesse interesse de uma forma diferente. Como, por exemplo, colocando numa aula para poder aprender a construir os jogos. Nesse tema em específico, a gente sabe aí que é uma das profissões que tem para o futuro, né? Porque a criação de jogos e a manutenção de jogos é uma coisa que não vai acabar por agora. Mas existem outras coisas, por exemplo, a criança adora dinossauro, muito comum entre autistas. Então vamos comprar livros, vamos comprar uma bicicleta, um skate, vamos levar num museu, sabe? Essas coisas assim. Então, ajudar para que aquele interesse, aquele foco, não seja só uma coisa que ela vai ficar o dia inteiro ali viajando na maionese, entendeu? Que ela vá ter ali alguma coisa de positivo para retirar disso. Quando a Maria era menor, a gente entrou aí numa pandemia, né? Logo que ela recebeu o diagnóstico dela. E ela sempre gostou muito de artesanato, mexer com papel, com cola, essas coisas. Então, ela achou alguns canais de artes manuais mesmo, né? E eles faziam as coisas e ela fazia junto. Eu poderia virar e falar assim, não vai fazer porque isso é tempo de tela, mas eu percebi que aquilo ali era uma coisa que ela gostava muito, ela passava o tempo dentro de casa, e durante muito tempo isso foi, assim, um dos maiores focos dela. E naquela época foi bom, foi necessário, porque a gente estava, né, preso dentro de casa, e eu acho que ela saiu muito bem, ajudou ela a desenvolver várias outras coisas, principalmente relativo à escola, né, coordenação motora, essas coisas assim. Então, é basicamente isso, é focar no que a criança tem interesse e ajudar ela a buscar formas de diversificar, mesmo dentro do mesmo interesse, enfim, é isso. Um outro ponto, assim, que faz parte, né, muito forte do espectro autista é a parte da socialização. A Maria não gosta, né, de socializar, principalmente com pessoas desconhecidas, mas eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a gente não pode ser uma ilha, né, então a gente precisa, de alguma forma, instigar essa socialização. Então, a gente não faz isso de forma arbitrária, mas a gente leva ela em festas de família, leva na casa de alguma amiga que tenha criança, que tenha filho, faz a mediação, né, da interação das crianças, e tudo isso de forma gradual. Não é simplesmente chegando e colocando ela num parquinho com 20 crianças, não é levando numa festa e falando, senta aí e brinca com todo mundo, né? Primeiro os encontros com menos crianças, pessoas da família, que ela já conheça, para poder ir alcançando locais com mais pessoas, respeitando sempre o limite que ela aguenta. A gente sempre leva tablet e fone, porque ela precisa de momentos onde ela precisa se autorregular, e ela se autorregula assim, e aí depois eu espero um pouco, e depois chamo ela de novo, incentivo de novo socializar, tudo com calma e paciência, porque senão vai criar uma aversão a ambientes cheios, e isso não é o que a gente quer que em algum momento ela consiga fazer isso sem mediação nenhuma. Então vamos aos poucos, com uma socialização mais gradual, com menos pessoas, até um lugar mais cheio. Buscar sempre a colaboração, não sei se colaboração seria a palavra correta, mas assim, ouvir
as instruções dos terapeutas. Por quê? A gente está acostumado com o nosso filho em casa. O nosso filho com o terapeuta, ele não reage da mesma forma. Então, lá eles veem uma criança um pouco diferente da que a gente vê em casa. Então, a partir disso, eles também são capazes de nos pontuar coisas que a gente precisa melhorar ou coisas que estão bacanas, que não precisa mexer. Então, sempre ouvir, estar aberto para ouvir. Toda vez que o filho da gente sai da terapia, a terapeuta faz uma devolutiva, ela faz uma observação, enfim, ouvir, sabe? É muito importante essa troca essa troca e, na verdade, uma escuta da gente, sabe? Porque, às vezes, a gente sente que precisa defender os nossos filhos até dos terapeutas. Já aconteceu comigo, quando eles sinalizavam algum comportamento que não estava legal. E eu, mas lá em casa não faz. Gente, calma, respira, sabe? A gente tem essa tendência de querer defender o filho e falar que na nossa casa, na nossa presença, isso não acontece. E, de fato, às vezes não acontece, mas está acontecendo a presença de outra pessoa, que é um terapeuta, e que a gente coloca o nosso filho lá justamente para isso, para que ela identifique coisas, que ajude a neutralizar alguns comportamentos que não são legais, que ajude a identificar coisas que precisam ser trabalhadas. Então, é confiar e ouvir, né, a palavra dos profissionais. Se você conseguir, se você puder, invista num treinamento de pais. Eu não fiz, na época eu não tinha condições, mas eu acho que é super válido porque a gente não sabe lidar com tudo, tá? Os comportamentos dos nossos filhos, a gente também não sabe lidar porque ele é nosso filho, né? E às vezes a gente até lida de forma muito errada, ou com muita permissão, ou sendo rígido demais. Então, eu acho que o treinamento de pais vai ajudar nessas questões, assim, como reagir, como fazer, como ajudar outras pessoas a ajudar os nossos filhos. E se você puder e estiver muito perdido nesse sentido, eu acho que vale a pena, sim, investir em num treinamento de pais. Ter um ambiente sensorialmente adaptado. O que isso quer dizer? Às vezes a luz do quarto é brilhante demais, então você substitui. O tapete a textura não é boa, então você retira. Não sei, tem alguma coisa que faz um som muito alto, então você não usa quando a criança estiver em casa. Isso é a adaptação sensorial da sua criança. Por que ela é importante? Porque quem vai segurar a crise, e às vezes crises que se arrastam por dias e dias, é você mesmo. Então, enquanto você puder colaborar com o bem-estar do seu filho, para que ele não tenha crise e que isso também não chegue até você, é só adaptando o ambiente que você mora. Igual quando criança pequena começa a andar. A coisa mais sem sentido que eu já ouvi a criança vai ter que se adaptar ao ambiente, ele não vai poder pegar as coisas que quebram. A criança vai lá, pega e quebra. Aí a mãe fica chateada, o pai fica chateado, ou é na casa de outra pessoa, a pessoa fica chateada. E, gente, criança pequena mexe. Tá? Não tô falando que você tem que limpar a casa, não, mas pelo menos aonde a criança alcança, é sua responsabilidade que ela esteja segura. Você tá vendo que o negócio tá ali, que pode quebrar, pode machucar, ou que às vezes não vai machucar, mas se estragar você vai ficar chateado? Sinceramente, se você vai deixar, a responsabilidade é totalmente sua. Se a criança quebrar e estragar, não fique chateado. Então, isso também é necessário para uma criança autista. Por que você vai deixar determinadas coisas afetando o seu filho, sendo que você pode tirar do lugar, trocar uma lâmpada, sei lá, sabe? Então, assim, adapte o ambiente que a criança mora. A casa tem que ser boa para quem mora nela. Você não pode ficar pensando que, mas vai ficar feio isso aqui, porque quando eu receber a visita, gente, pelo amor de Deus, tá? Inclusive, se vocês estão recebendo visita, vocês são privilegiados, porque nem visita eu recebo. Então, assim, é isso, sabe? Aqui em casa, o que a gente tem de adaptação? Coisas bem simples, assim, até. A gente colocou uma cortina na sala, porque a luz da janela batia na televisão e voltava nos olhos da Marícia, deixava ela incomodada, atordoada, com dor de cabeça. Ela tem o fone de ouvido dela, que quando ela se sente sobrecarregada, ela vai para o quarto, escuta música ou vê algum vídeo no tablet com esse fone. A gente comprou um jump desse de academia, que ela chama de pula-pula, né? E ele tá ali na sala, então quando ela sente necessidade, ela pula nele. Aliás, ela pula muito nele o dia inteiro. E a gente fez isso por quê? Porque ela pulava, só que ela pulava no chão, e ela começou a reclamar de dor no calcanhar. Então, a gente fez essa adaptação do ambiente da sala para que ela ficasse tranquila, para que ela ficasse bem. O que mais? Eu acho que é basicamente isso, é adaptar o seu ambiente para o que a sua criança gosta, o que ela suporta. Quando ela não estiver no ambiente, se for possível, use e faça as coisas do jeito que você faz, mas o fato a criança precisa de um ambiente onde ela se sinta bem, onde ela se sinta segura e tranquila. E as crianças antecipam o estresse, tá? Isso aí é inegável. Se ela sabe que, sei lá, que ela vai dormir no quarto dela e que vai ficar uma luz ligada que vai incomodar,
Antes mesmo do horário de dormir, ela já está estressada. E a gente tem que prestar atenção porque existem crianças que são oralizadas e que conseguem falar o que incomoda. Existem as que são oralizadas e não sabem como falar o que incomoda. Existem as não oralizadas que não sabem expressar falando o que está incomodando. Então, a gente precisa estar atento. A gente precisa observar, olhar o nosso filho. A gente precisa ser especialista no nosso filho. Então, analise o ambiente que seu filho fica e faça as mudanças necessárias para que ele fique tranquilo. Uma coisa essencial e que a gente esquece, que é cuidar da gente mesmo. Porque cuidar da gente é cuidar dos nossos filhos. Se a gente não tá bem, a gente não cuida bem deles. Isso aí é fato inegável. Não tem como você cuidar de alguém se você não tá bem. Eu sei que é difícil, eu sei que não é acessível para todo mundo, por exemplo, pagar uma terapia, fazer uma academia. Acreditem, eu não tive acesso a isso durante muito tempo. Hoje, graças a Deus, eu tenho. Então eu sei que é difícil. Mas tente aí, do jeito que você pode, um passeio, não sei, um cinema, alguma coisa que você consiga, que seja acessível para você, mas cuide de você, de um momento onde você possa conseguir aí desestressar um pouco. E, por último, mas que deveria ter sido o primeiro, só que eu esqueci, uma das coisas mais importantes. Assim que você desconfiar que o seu filho possa ter uma neurodivergência, autista, TDAH ou alguma outra neurodivergência, faça intervenção precoce. Eu sei que às vezes não vai ser precoce, às vezes você vai descobrir com 10 anos, com 12 anos, mas assim que você conseguir, coloque seu filho para fazer terapia. É na terapia que eles vão desenvolver. As terapeutas estão ali para te ajudar a identificar quais são as dificuldades, as facilidades e ajudar essa criança a desenvolver. Existe terapia para praticamente tudo. Para ajudar a criança a começar a falar, para ajudar a criança a se comunicar, mesmo que não seja pela fala, a criança a andar direito, a não andar na ponta dos pés, para ela conseguir compreender o próprio corpo e não ficar trombando nas coisas, para que as coisas não caiam das mãos. Então, existe terapia para um tanto de coisa. E toda criança autista precisa de terapia. Ah, mas fulano descobriu autismo quando tinha 50 anos e nunca fez uma terapia na vida e tá aí, tá vivo. Bom, a que custo, né? Então, o fulano, quando descobrir que é autista aos 50 anos, ele vai pelo menos fazer terapia com psicólogo. E isso é, sim, um tipo de suporte, entendeu? Então, assim, não é porque ele ficou esse tempo todo sem que ele nunca mais vai precisar de suporte. Precisa sim. Então, o que eu sempre comento? A gente sabe que nem sempre a gente vai conseguir colocar os filhos para fazer todas as terapias que eles precisam. Mas então você vai fazer o quê? Você vai colocar na que ele mais precisa naquele momento. Seu filho não tá falando? Vai lá na fono. Ah, ele tá com dificuldade para alimentação, ele tá muito seletivo, ou ele cai muito, ele roda muito, tá com muita busca sensorial. Então vamos para TO. E assim vai. Comece da onde você pode, mas comece de alguma forma. E vai aí colocando aos poucos para fazer as terapias todas que serão necessárias. Assim foi comigo. A Maria Antônia, a primeira coisa que ela fez foi fono, porque ela tinha uma ecolalia muito, muito persistente. Depois ela foi para terapia ocupacional, depois psicóloga e por aí vai. Então a gente colocou de início no que a gente pôde, depois a gente conseguiu colocar em outras coisas. Então é isso, sempre use intervenção. Se conseguir ser precoce, melhor. Se não for precoce, assim que souber. E na fase adulta também. Vá buscar aí auxílio terapêutico para lidar com as coisas. Bom, eu acho que é isso. Eu coloquei aqui, eu tô aqui olhando meu arquivo, né, das coisas que eu escrevi, que eu acho interessante, assim, de dividir, né, com as pessoas. E eu espero que ajude alguém. Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham. Me fala se tem alguma coisa que você acha mais importante ou algo que eu deixei de falar e que também é interessante. E é isso. Me siga, compartilhe o vídeo, manda para pelo menos uma pessoa e fala, segue essa moça, me ajuda aqui a crescer o canal, pede para se inscrever no canal e vamos continuar aí divulgando informação e compartilhando nossas experiências, ok? Um beijo.